Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O encontro com Nicodemos. Jesus continuou dizendo a Nicodemos: Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Quando Nosso Senhor disse: é necessário que seja levantado o Filho do Homem, estava a indicar verdadeiramente a própria morte, para que Nicodemos não se quedasse contristado e não o tivesse por um homem comum, cuja morte resultaria inútil. Nosso Senhor, pois, retifica-lhe o pensamento ao ensiná-lo que o Filho de Deus será entregue à morte, e que esta mesma morte tornar-se-á a causa da vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a dizer: não te admires de que me cabe o ser levantado na cruz em proveito da tua salvação, porquanto o Pai, que nos amou a ponto de entregar o próprio Filho nas mãos destes ímpios servos, assim houve por bem. Pois Deus amou tanto o mundo. Não podia Nosso Senhor exprimir de maneira mais portentosa a grandeza desse amor, pois que estes dois extremos, a saber, Deus e o mundo, acham-se separados por infinita distância. Com efeito, aquele é imortal, aquele que não tem princípio, cuja grandeza é infinita. Esse foi quem amou os homens, formados a partir da terra e das cinzas, e tomados de incontáveis pecados. O que se segue exprime ainda mais fortemente esse mesmo amor. Com efeito, não entregou um servo, nem um anjo, tampouco um arcanjo, mas o próprio Filho. Tivesses vários filhos e decidisse sacrificar um deles, isso já seria prova de imenso amor, mas nos entregou o seu Filho único. Diz São João, portanto, seu Filho unigênito. Santo Hilário. Se para confirmar seu amor pelo mundo houvesse, ao contrário, entregado uma simples criatura, não daria esse insignificante sacrifício prova de alentado mérito. Grandes dádivas dão prova de dilatada caridade. Na grandeza do dom é que se divisa a grandeza da alma. Tendo Deus amado o mundo, não lhe deu um filho adotivo, senão o próprio Filho, único e verdadeiro, não um filho adotivo de criação, ou seja, um filho que não o é verdadeiramente. Que testemunho maior pode haver de amor e caridade que entregar para a salvação do mundo o próprio Filho unigênito? Teofilacto Diócrida. Parece-me, como disse Nosso Senhor mais acima, que o Filho do Homem desceu do céu, não porém a carne, e cuido que assim se exprimiu, porquanto, em virtude da unidade da pessoa de Jesus Cristo, atribui ao homem todas as propriedades da natureza divina, do mesmo modo aqui atribui ao Verbo de Deus as propriedades da natureza humana.
Com efeito, o Filho de Deus permanece sempre impassível, como, porém, em virtude da união hipostática, o Filho de Deus e o homem que sofreu a morte não fazem senão uma pessoa. Disse que o Filho de Deus foi entregue à morte, pois que a sofreu verdadeiramente, não na própria natureza, mas na sua carne. Dessa dádiva, que ultrapassa o alcance da mente humana, decorrem grandes vantagens para nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, o Antigo Testamento prometia aos observantes da lei longos dias sobre a terra. O Evangelho promete uma inextinguível vida eterna. Santo Agostinho. É para notar com efeito que Nosso Senhor assina ao Filho unigênito de Deus a mesma virtude que outrora assinou ao Filho do Homem levantado na cruz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nosso Criador e Redentor, o Filho de Deus, que existe desde antes de todos os séculos, fez-se homem no fim do século. Criou-nos à força de sua potência divina para que gozássemos a beatitude de uma vida imperecível e, servindo-se da combalida natureza humana, restaurou-nos a vida que perdêramos. Alcuino. Verdadeiramente, pelo Filho de Deus, o mundo obterá vida. De fato, ele não veio ao mundo senão para salvá-lo, pelo que segue. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Santo Agostinho. Por que haveria de se chamar a si mesmo Salvador do mundo, senão porque deveras salva o mundo? O médico, no que está a seu alcance, age com vistas a salvar o enfermo. Se a este, porém, não lhe apetece seguir as prescrições daquele, ou se delas se desfaz, não logra senão destruir a si próprio. São João Crisóstomo. Numerosas almas há que, preguiçosas e fracas, com o fito de a não mais transgredirem e de se entregarem à sua muito profunda indiferença, abusam da misericórdia de Deus e se firmam nessas palavras do Salvador a declarar que não há geena, que não há punição e que o Senhor perdoa-nos a nós todos os pecados. É prudente lembrar, contudo, que há 2 adventos do nosso Senhor, o primeiro, que já se cumpriu, e o segundo, que haverá de suceder mais tarde. Naquele, ele veio não a julgar, mas a perdoar-nos os pecados. Neste, inversamente, virá não para perdoar, mas para julgar. Referindo-se à primeira vinda, asseverou-nos que não veio para julgar o mundo, porque compassivo não julga, senão que nos perdoa os pecados, primeiro no batismo, em seguida na penitência. Procedera de modo diverso, todos os homens, sem exceção, haveriam perecido, porquanto todos pecaram e estão privados da graça de Deus. E não se fiassem, estivessem autorizados a pecar impunemente, fala dos castigos reservados aos incréus. Já está julgado. E mais acima, quem nele crê não é julgado. Falava do que crê, não do que inquire. E quanto àqueles cuja vida é impura? São Paulo nos diz que esses tais não se podem contar entre os fiéis. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Com isto, quis o apóstolo dizer que não serão julgados quanto à fé, senão punidos severamente pelos crimes que cometerem, não pelo crime da infidelidade, porque disto não são de fato culpados. Alcuino. Ou ainda, aquele que nele crê e a ele adere como a membro obedece à cabeça, esse não será julgado. Santo Agostinho. E daquele que não crê e guarda o julgamento, que esperavas que nosso Senhor dissesse? Vê aqui, quem não crê já está julgado. O julgamento, com efeito, ainda não foi tornado público, mas já foi passado, porque o Senhor conhece tanto os seus, que serão coroados, quanto aos que serão entregues às chamas eternas. São João Crisóstomo. E tal diz porque a incredulidade já é, ela mesma, punição para a alma impenitente. Que suplício maior, com efeito, pode haver do que ser lançado fora da região luminosa? Ou Nosso Senhor está simplesmente prevendo o que há de suceder. De fato, o homicida, mesmo antes de passada a sentença, já está condenado pela natureza do crime que cometeu.
É do mesmo modo com o incréu. Foi assim que Adão morreu no dia em que comeu do fruto da árvore. São Gregório. Ou então, no dia do juízo final, alguns morrerão sem julgamento. Destes está dito: mas quem não crê já está condenado, pois então não será discutida no tribunal deste rigoroso juiz a incredulidade que lhes valeu a condenação. Aqueles, porém, que sempre professaram a verdadeira fé, mas cujas obras estiveram em desacordo com ela, esses tornar-se-ão naquele dia réus e serão condenados. Aqueles que jamais creram nos mistérios da lei sequer tomarão conhecimento dos reproches do juiz no dia do juízo final, porque, julgados antecipadamente em meio às trevas da incredulidade, e não merecerão sequer o ser convencidos por aquele que sempre desdenharam conhecer. O príncipe que governa uma cidade castiga diferentemente súdito culpado e o inimigo externo. Para o primeiro, examina e discute seus direitos. Quanto ao inimigo, declara-lhe guerra e impinge-lhe, sem se ater à lei, a punição que mereces. Por que haveria de punir segundo a lei quem nunca se submeteu a ela? Alcuíno. Mas por que motivo aquele que não crê já está julgado? Por isso, porque não creu no nome do Filho único de Deus. De fato, só neste nome achamos salvação. Deus não dispõe de vários filhos que nos possam salvar, mas apenas do Filho unigênito. Santo Agostinho. Onde, pois, haveremos de pôr as crianças batizadas, senão entre os fiéis? E isto lhes foi concedido por meio da virtude do sacramento e da promessa dos padrinhos. Por essa razão, os que não foram batizados, os colocamos entre os incréus. Alcuíno. Nosso Senhor dá a conhecer a causa da incredulidade e da condenação. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. São João Crisóstomo. Como a dizer, acaso buscaram-na ou trabalharam com o fito de encontrá-la? A luz foi até eles, sem que tenham, por seu turno, ido ao encontro dela. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Eis o que torna os homens inexcusáveis. Veio o Salvador arrancá-los às trevas e conduzi-los à luz. Como então haveríamos de nos compadecer de quem recusou a mesma luz? São Beda. Essa luz é Nosso Senhor mesmo, de quem escreveu o evangelista mais acima. O Verbo era a luz verdadeira. As trevas são um pecado. São João Crisóstomo. A conta que é difícil de crer no que foi dito, a saber, que o homem preferia as trevas à luz, Nosso Senhor dá a conhecer a causa dessa cegueira quando a junta, porque suas obras eram más. Tivesse vindo para julgar, haveria nesse comportamento razão de ser. Quem tem ciência de que obra o mal, naturalmente, busca esquivar-se do juiz. Os culpados, entretanto, soem acudir de pronto àquele que lhes perdoa os pecados. Que poderia vir de mais natural para esses homens de consciência culpada do que sair a encontrar o Salvador com vistas a alcançar o perdão? De fato, assim muitos procederam, e vemos os mesmos publicanos e pecadores assentarem-se à mesa com Jesus. Há quem, entretanto, prostrado pela preguiça, deixe de trabalhar para adquirir as virtudes, contente em viver na malícia até o fim. Repreendendo a este, acresce: pois quem faz o mal odeia a luz, o que se aplica especialmente àqueles que se obstinam no mal. Alcuíno. Pois quem faz o mal odeia a luz, isto é, aquele que permanece no propósito de pecar, que ama fazê-lo, esse odeia a luz que desvela o mesmo pecado. Santo Agostinho. E como tencionam enganar, não consentindo, contudo, em serem enganados, passam a estimar a luz quando ela se mostra por si mesma, odiá-la, porém, quando a expõe manifestos. E serão castigados assim. A luz, sem revelar-se a si mesma, há de os manifestar. Amam com efeito a luz da verdade, mas aborrecem-na quando ela os reprocha. E não vêm para a luz para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. São João Crisóstomo. Ninguém há de reprovar um pagão por viver de acordo com seus deuses e doutrinas. Os discípulos de Jesus, entretanto, que levam uma vida desregrada, são acusados por todos que vivem retamente.
Há com efeito pagãos a viver na virtude? Quanto a mim, os não conheço. E não falo aqui de homens doces e honestos de seu natural, pois aí não se trata propriamente de virtude. Um pagão que trave guerra contra as paixões, vivendo segundo a lei da sabedoria, isto não se vê em lugar algum. Se o anúncio do reino, o temor do inferno e ainda tantos outros elementos escassamente preservam os homens na virtude, como poderiam aqueles desprovidos destas convicções por gosto buscá-la? E se alguns aparentam virtude, é por amor da glória. Ademais, desde que esperam não serem descobertos, não têm escrúpulos de se entregarem a todas as suas más inclinações. Se são escravos da vanglória, de que lhes serve a sobriedade e a retidão de conduta? Aí não está o reto viver. O escravo da vanglória não peca menos do que o fornicador. De fato, até peca mais grave e frequentemente. Admitamos, contudo, que haja alguns homens virtuosos dentre os pagãos. Isto não contradiz de modo algum o que dissemos, pois que, neste caso, são raros. São Beda. Em sentido moral, preferem as trevas à luz aqueles que perseguem e caluniam os pregadores que lhes ensinam a verdade. Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se para a luz a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas segundo Deus. São João Crisóstomo. Não fala aqui Nosso Senhor dos que foram cristãos desde o começo, mas unicamente daqueles que, entre os judeus e gentios, aprestavam-se a abraçar a verdadeira fé. Está Nosso Senhor a mostrar que ninguém põe de parte uma falsa religião com o fito de se acolher à fé se antes não se resolver a viver retamente. Santo Agostinho. Se, contudo, Deus tem por mais todas as obras dos homens, como alguns deles lograram obedecer à verdade e achegaram-se à luz, isto é, a Jesus Cristo. O Salvador havia dito que os homens amaram mais as trevas que a luz. Se muitos amaram os próprios pecados, muitos os confessaram. Ora, Deus acusa os teus pecados. Se com efeito acusa-os também, nisto faz-te um com ele. Importa que aborreças tuas más obras e ames em ti a graça de Deus. O princípio das boas obras é confessar as más. Assim, tu te pões na verdade a qual não te lisonjeia nem te dá por escusado. Aproxima-te destar-te da luz, pois jamais teus pecados haveriam de te desagradar se Deus não os pusesse a lume e em verdade te mostrasse. Que se achegue à verdade por meio da confissão e alcancem a luz pelas boas obras, mesmo aqueles que pecaram apenas por palavras ou pensamento, ou se excederam no que é lícito, pois que os pecados menores, se deixados a acumular, resultam na morte. Pequenas são as gotas de água do rio, pequenos também os grãos de areia, e, contudo, se estes, em grande quantidade, pesarem sobre nós, esmagam-nos. A água do mar, a entrar no navio, pouco a pouco, a menos que seja escoada, termina por afundá-lo. E em que consiste este escoar, senão na prática das boas obras, na penitência, no jejum, na esmola e no perdão? Não sejamos esmagados pelo peso insuportável de nossas faltas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,